Meus irmãos, nós iremos continuar nossos estudos na Epístola aos Hebreus. Hoje nós iremos observar o texto e está no capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 3. Esta é a porção que nós iremos estudar. Nós iremos ler o texto e eu irei mais uma vez trazer aqui um ambiente propício para que nós entendamos o contexto da passagem, o que nós estudamos na semana passada, para então adentrarmos no que iremos observar hoje. O texto diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Vamos orar? Senhor, nesta ocasião nós estamos desejosos de aprender mais a Tua palavra. Por isso pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, iluminação às nossas capacidades, não apenas mentais, mas uma capacitação do Teu Espírito para a nossa alma, propriamente. Para que a Tua palavra penetre em nós e ela ache sempre morada em nós, como diz Paulo, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E possamos aprender aqui com os nossos irmãos que receberam este ensino, irmãos de uma igreja judaica, viviam em um contexto próprio, seu, um contexto distinto e que precisavam de instrução do Senhor. Irmãos que estavam sofrendo de desânimo espiritual, outros de confusões doutrinárias, sendo tentados a abandonar fundamentos da fé para adotarem novamente o judaísmo. Que o Senhor nos ensine muito a partir disso. Sabemos que não estamos desafiados como eles a justificarmos a nossa fé diante do judaísmo, mas sabemos que existem poderes, instituições religiosas, cultura, que tentam nos seduzir a abandonarmos a suficiência de Cristo como um pilar da nossa fé, do nosso conhecimento do Evangelho. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, relembrando, nós vimos na semana passada que a partir do versículo 11 do capítulo 5, o autor aos Hebreus começa a fazer uma exortação àqueles irmãos, porque ele precisou interromper o que vinha dizendo sobre o sacerdócio de Cristo, e ele começou a tratar no versículo 14 do capítulo 4, e começou a aprofundar isso no capítulo 5, do verso 1 até o versículo de número 10. Então, no verso 11, ele diz, do capítulo 5, a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ele se referia ao sacerdócio de Jesus. Mas ele diz no verso 11, porquanto os tendes tornado tardios. Nós vimos, e a intenção do autor aqui, o ensino do autor, é que aqueles irmãos hebreus eram lentos em avançar no seu conhecimento acerca do Evangelho. Era uma igreja de segunda geração e que estavam ainda nos rudimentos, precisavam como que ser evangelizados novamente, serem discipulados, catequizados novamente. E isso fez com que o autor fizesse esta pausa para uma repreensão. E então agora, no versículo 1 até o versículo de número 2, principalmente do capítulo 6, ele nos falará o que são esses elementos ou esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele diz uma coisa interessante no versículo 1, que ele diz que embora esses sejam os elementos iniciais da doutrina, ele não vai se apegar a esses elementos. Ele não vai ensinar sobre isso de novo. Ele vai, inclusive, ignorar a falta de maturidade da igreja e vai dar alimento mais sólido. Eu não vou voltar a ensinar vocês sobre batismos, não vou voltar a ensinar vocês sobre fé em Deus. Nós vamos avançar. Porque se vocês ficarem sempre aprendendo o básico, o básico, o básico, o básico, o básico, vocês não irão avançar no conhecimento de Cristo. Mas nesse estudo nós vamos entender o que são esses elementos
esses princípios elementares daquela época, porque isso é importante para nós como leitores, estudantes da palavra de Deus no nosso tempo. Então, ele vai dizer, observe, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. A ideia do que é perfeito aqui é uma ideia do que é mais amadurecido, o que é mais completo. Então, ele está se referindo ao sacerdócio de Jesus, que é uma doutrina mais avançada e mais profunda do que esses princípios elementares. Que princípios elementares são esses? Ele vai dizer aqui: arrependimento de obras mortas, certo? Arrependimento de obras mortas. O ensino de batismos, certo? É o que ele nos diz aqui. E de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Veja só, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, ele lista aqui 6 princípios elementares. Quais são esses? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Esses são os princípios elementares. Então, isso quer dizer que a igreja primitiva, a igreja judia, ali naquele período, tinha sua catequese funcionando em torno desses assuntos. Quando alguém abraçava a fé, um judeu abraçava a fé naquele contexto, ele era instruído inicialmente na sua fé com estes assuntos. Eu acho que está dando uma sobrinha aí no som, estou dando uma microfoniazinha aqui para mim. Eles eram instruídos exatamente nesses assuntos. E nós podemos perguntar, mas por que ele começa com arrependimento de obras mortas? O que quer dizer isso, não é? Então precisamos entender aqui o que é arrependimento, precisamos entender aqui o que é obras mortas e o que é que ele está dizendo com arrependimento de obras mortas. Considerando, irmãos, que nós estamos falando sobre uma igreja no contexto judaico. Então, isso aqui é interessante também, porque o discipulado daquela igreja, a catequese daquela igreja, atendiam a necessidade própria de judeus, comunicavam a necessidade própria de judeus e precisavam aprender sobre isso, porque muitos problemas surgiriam e se desenvolveriam se a catequese não fosse objetivamente direcionada para problemas reais que aconteciam naquele lugar, naquela cidade onde eles estavam, com aquela igreja que enfrentava isso. Depois ele vai falar da fé em Deus, nós vamos tratar disso também, do ensino de batismos. Há várias interpretações sobre esta frase. Não é uma frase fácil. Não é uma frase fácil. Dedutivamente, o que é que se vai falar sobre isso? E é o que muitos intérpretes dizem a respeito, e eu também acreditei durante muito tempo a respeito desse texto. Quando ele fala de batismos aqui, ele está falando de batismo com água e batismo com o Espírito Santo. Esta é uma alternativa interpretativa, mas é uma alternativa que respeita o livro de Atos, mas que não respeita o livro de Hebreus. Porque no livro de Hebreus não temos referência a isso, ao batismo com o Espírito Santo e o batismo com água, desta forma que o livro de Atos nos mostra. Capítulo 2, batismo com o Espírito Santo. Capítulo 3, batismo com água. Então, alguns intérpretes vão dizer, ele está remetendo ao que aconteceu em Atos 2 e 3. Outros vão dizer, não, ele não está fazendo isso. Ele está falando do batismo de João. Batismo de João e do batismo cristão. Essa é outra alternativa. E é também muito interessante. Muito interessante. Mas há um pesar nessa interpretação. Eu vou falar sobre isso também. É uma alternativa interessante, mas ela também não fica clara dentro do contexto do próprio livro de Hebreus. A referência ao batismo de arrependimento de João, aquele batismo é um batismo diferente do batismo cristão, porque aquele batismo apontava para Cristo. O batismo cristão é um símbolo físico da união espiritual do crente com Cristo. Então há uma diferença do batismo de João para o batismo cristão. Mas é uma possibilidade de interpretação. Aqui batismo de João e batismo cristão.
E há uma outra possibilidade que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, vou deixar vocês morrendo de curiosidade. Daqui a pouco eu falo. Nós vamos também ter aqui um ensino interessante e também difícil de chegarmos numa conclusão, que é o que o autor fala sobre imposição de mãos. Facilmente, alguns intérpretes vão dizer, grandes intérpretes, por exemplo, como Grant Osborne, que é um grande exegeta de Hebreus, ele vai dizer, isso aqui é ordenação de ministros. Mas aí nós nos perguntamos, ora, o autor aos Hebreus está tratando dos fundamentos da fé, de como os crentes eram catequizados. Aí, ok, ele vem falando de arrependimento, de confiança em Deus, de batismo e de orar para ordenar ministros, assim, no meio. Vocês estão entendendo a ordem? Por que isso, assim, não parece muito lógico, sistemático? E aí depois ele vai falar da ressurreição e do juízo. Então, o que é que o autor está tratando? Parece-me que ele está tratando de questões de salvação que se referem a um tempo presente e questões de salvação que se referem a um tempo futuro. Sim, exato. Então, essa é uma das interpretações. Então, você que recebeu a imposição de mãos, Timóteo e tal. Então, nós temos sempre a tendência interpretativa de essa expressão aparece ali, então é a mesma coisa aqui. Nós temos essa tendência interpretativa, né? Até porque a regra máxima da hermenêutica é a escritura explica a escritura. Então, nós procuramos termos, frases, expressões parecidas para entendermos como elas se localizam em todos os lugares das escrituras. Isso é uma pista para possíveis interpretações, mas pode também ser uma cilada interpretativa. Porque o autor pode estar falando de outra coisa, né? Nós precisamos considerar isso. O contexto pode ser outro também. Essa questão da imposição de mãos é difícil porque na recomendação de Paulo nós temos um antecedente gigantesco de quando os sacerdotes eram ungidos, né? E quando os profetas eram ungidos e quando os reis eram ungidos. Então essa questão da teologia da imposição de mãos, ela é desde o Antigo Testamento. Mas lembremos, estamos no contexto aqui judaico, com desafios próprios que aquela igreja estava vivendo, uma ameaça de abandono do evangelho, uma ameaça para a saúde da própria igreja local. Então, o que quer dizer aqui imposição de mãos? É a ordenação de ministros? E por que é a ordenação de ministros? Do nada colocou isso aqui. Ordenação de ministros, né? Vamos observar isso também. Então, temos esses 6 pontos. E a ressurreição e o juízo, que são pontos aqui impressionantes de como o autor sagrado ele desenha toda a dinâmica, relatando como os crentes eram discipulados, mas o sentido que isso tem dentro do contexto de Hebreus é o que deve nos maravilhar. Por que ele menciona a ressurreição? Por que ele menciona juízo? Nós vamos investigar isso, certo? Então, quando pensamos, irmãos, na doutrina da salvação, temos um termo bem interessante que é chamado de Ordo Salutis, é um termo latino, significa ordem da salvação. Como Deus opera a salvação e qual é o processo da salvação. Há muitos debates sobre isso. O que é que vem primeiro? Se é a fé, se é o arrependimento. E nós precisamos entender que, em suma, o Espírito Santo opera poderosamente em muitos casos, na totalidade dos casos. Não temos como colocar uma linha divisória. Isso aqui aconteceu agora, isso aqui aconteceu agora, isso aqui aconteceu agora. O que sabemos aqui, de acordo com o texto, é que o autor começa falando sobre arrependimento, porque essa doutrina é importante. Veja, eu quero lembrar a vocês alguns textos interessantes do Novo Testamento a respeito disso. O primeiro deles está em Mateus 3, verso 2, que diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependimento aqui está relacionado a uma volta para Deus, para viver no reino de Deus com esse rei, certo?
O segundo texto está em Marcos 1,15. Marcos 1,15. O que é que o texto diz? O tempo está cumprido. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja só que interessante esse texto. O verso 14 diz assim: depois de João ter sido preso, capítulo 1 de Marcos, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A relação aqui do Evangelho é agora não apenas com o reino, ou melhor, a relação do arrependimento não é apenas com o reino, é em relação ao Evangelho. Então, o termo, a pregação, o ensino sobre arrependimento estavam no Novo Testamento muito presentes no ministério de Jesus, no ministério de João Batista. Esse era um requerimento para que alguém fosse recebido na comunidade da fé. Verdadeiro arrependimento. Mas este termo, este ensino também estava na pregação apostólica. Atos 2, versículo 38. Vamos ler lá, irmãos. Atos 2, 38. Olha, esse texto aqui é muito interessante para a gente. No estudo do capítulo 6, do verso 1 e 2. Muito interessante. Veja a ordem que temos aqui: arrependimento, batismo e recebimento do Espírito. Certo? Isso aqui não é uma ordem cronológica. Mas veja o que o texto diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele que crê receberá o dom do Espírito Santo e ele deve ser batizado. Então, o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 2, se dá exatamente na conversão. Mas aqui há uma ligação intrínseca e que nós não podemos separá-la entre arrependimento, regeneração e batismo. Então, como alguém é recebido na comunidade da fé, de acordo com esse texto? No batismo. Você crê no seu coração, você professa no seu batismo. E o texto vai dizer assim: recebereis o dom do Espírito. Isso aqui é muito importante, porque há uma referência indireta a isso lá no texto de Hebreus. Mas veja o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Veja, os que aceitaram a palavra foram batizados. Este era o portal de entrada, o rito de iniciação na igreja primitiva, o batismo. E o autor aos Hebreus faz referência ao batismo, faz referência ao arrependimento. Então, quando ele trata lá de arrependimento, ele está remetendo a várias coisas. Ele está remetendo à pregação. O arrependimento é gerado pela pregação sendo instrumentalizada pelo Espírito Santo de Deus de modo ordinário. É claro que Deus pode levar um ser humano ao arrependimento sem a pregação. E Deus pode agir de modo extraordinário. Mas de modo ordinário, comumente, Deus leva através da pregação. João prega sobre arrependimento, Jesus sobre arrependimento, pregação apostólica sobre arrependimento. Então, o arrependimento está no centro da mensagem apostólica. E aí o autor vai dizer: é preciso que haja arrependimento das obras mortas. Aqui entram questões interessantíssimas também que nós precisamos considerar. Vejamos, irmãos, quando nós falamos de arrependimento, isso envolve 3 dimensões fundamentais no ser humano. A primeira dimensão, a mente. Há uma dimensão intelectual
no arrependimento. Porque é uma dimensão que envolve conhecimento, certo? Porque envolve fé. Você se arrepende porque você conheceu a verdade. Segundo, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo, coração. As disposições afetivas do coração são inclinadas para a vontade de Deus. Terceira, a vontade. Então, arrependimento mexe com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa vontade. Então, o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em sentir culpa. Isso não é arrependimento. Sentir culpa não é arrependimento. Sentir culpa pode ser uma parte, mas não todo o arrependimento. Então, quando alguém diz, eu me arrependo, mas não muda em relação à sua vida com Deus, houve senso de culpa, remorso, mas não arrependimento. Porque o arrependimento é composto por volta, direção correta e em direção a Deus. Paulo vai falar da tristeza segundo Deus, né? Que gera o arrependimento. 2 Coríntios 7, 10. Então, existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O remorso pode levar o homem apenas à angústia pela consequência do seu pecado, mas o arrependimento conduz o homem a Deus. É muito diferente, né? Parece, mas não é, né? Mas o que é arrependimento de obras mortas? Aqui é uma expressão também bem difícil no texto, né? O que nós entendemos por obras mortas? N.T. Wright, um estudioso do Novo Testamento, ele nos fala algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim, em seu comentário de Hebreus: este trecho se refere, em primeiro lugar, a práticas religiosas do paganismo, a adoração a ídolos e tudo que está envolvido nisso, e ao comportamento típico da sociedade pagã, obras mortas, ou atos de morte. Pode ser traduzido assim também. Atos de morte. Segunda coisa, ele diz, em Hebreus, esta expressão é uma alusão à continuidade dos rituais do templo judaico que se tornam supérfluos com a obra de Jesus. Então, o que é obras mortas para o autor aos Hebreus? São cristãos desejarem continuar com rituais do judaísmo, mesmo tendo Jesus cumprido todos eles. É obra morta. Ele está dizendo, não precisa disso, porque Jesus já cumpriu. Por isso que ele está dizendo, eu não posso avançar com vocês na doutrina, mostrando a profundidade do sacerdócio de Cristo. E aí, como eu disse no início, ele resolve não voltar a doutrinas basilares por causa da imaturidade deles. Vocês são imaturos, são tardios, são lentos em entender a doutrina, mas eu não vou voltar à base, eu vou para a profundidade. É o que ele faz. É o que ele diz no versículo 1, novamente, veja. Por isso, pondo de parte princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e tal. Então, havia um prejuízo causado por eles mesmos. Mas um outro teólogo fala uma coisa interessante sobre essa questão de obras mortas. Ele diz o seguinte: são atos que conduzem à morte e têm um duplo significado, pois se referem às ações humanas que são vazias, fúteis e inúteis, e também às obras de justiça, que na verdade são pecaminosas e levam à morte espiritual. Estes se referem a essas ações de que devemos nos desviar e nos arrepender buscando perdão. O autor aos Hebreus está dizendo assim para nós, né? Como se dizia aqueles cristãos naquela época. Aquele que conhece o Evangelho e é salvo por Jesus deve se desprender de qualquer amarra que pretenda justificar o pecador diante de Deus através da sua religiosidade. Isso é obra morta. Qualquer atividade que de alguma forma promova o próprio pecador diante de Deus dizendo, eu sou digno. Eu sou digno. Tem aquele caso, né, do religioso lá, eu jejuo, né? Tal. Ele é obra morta.
Então o autor aos Hebreus está dizendo, vamos voltar para isso, né? Indiretamente ele está dizendo isso. Vão guardar obras mortas, porque isso não serve. Jesus cumpriu tudo, absolutamente. Depois ele vai falar sobre fé em Deus. Esse é um termo interessante também. É um termo tão simples, mas um termo que é muito abrangente. Porque quando nós falamos de fé, estamos falando de confiança, né? Fé é confiança. A depender do contexto, no Novo Testamento, fé pode ser também fidelidade. A depender do contexto. Mas aqui a ideia é de confiança. Da confiança em Deus. Então alguém crê no Evangelho, se arrepende e confia em Deus. Quando ele menciona aqui confiança em Deus, ele está incluindo nisso toda a obra de Cristo. Quando alguém volta aos ritos que são as obras mortas, esta pessoa está dizendo, não confio na obra perfeita de Cristo. Dessa fé, exatamente. É em Cristo que nós cremos, é nele que nós depositamos a nossa fé. Então, o que é fé? Já vimos o que é arrependimento, mas isso está conectado também com o que é fé. Mais uma vez, fé é conhecimento, fé é entendimento e fé é confiança. Certo? A fé cristã conhece. Não me refiro apenas a um entendimento racional, é também um entendimento racional, mas é o conhecimento de Deus. A fé conhece, Deus se revela e nós o conhecemos, então ali confiamos, porque ele se revela a nós e o conhecemos, confiamos. Isso é fé. Além disso, a fé dá um outro passo, entendimento. Eu não só conheço, mas eu entendo, eu cresço no conhecimento. Pedro vai falar crescendo, né? Crescendo na graça e no conhecimento do Salvador, Jesus Cristo. Então, tudo isso redunda em confiança. Então, essa compreensão está em harmonia com todo o esquema de ensino apostólico. Em Atos 20, 21, o texto diz assim: o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam comigo, irmãos, esse texto. Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só como isso é precisamente o que o autor dos Hebreus está dizendo na sua epístola. Arrependimento e confiança. Então, o que quer dizer isso? Que para a igreja primitiva, essas eram as bases iniciais que um cristão deveria receber. Ele deveria entender e aprender sobre arrependimento e averiguar se ele realmente se arrependeu. A sua fé precisava ser composta por conhecimento de Deus, entendimento de Deus. Estamos falando aqui no contexto judaico, né? Então, o judeu já tinha muita compreensão do que era a revelação de Deus, por natureza, por causa da religião. E então, agora nós vamos investigar sobre o batismo, ou os batismos, né? Que é um negócio aqui meio complicado, mas vamos lá. Como eu disse aos irmãos no começo, essa expressão é muito difícil. Porque no grego temos de fato ali batismos. É um plural que está ali, né? E temos interpretações importantes sobre isso. A primeira interpretação é que tenta harmonizar o que está aqui com Atos, e nós já vimos que tem muita similaridade desse texto com Atos. Há coisas que estão aqui que estão lá, em Atos. Então, esse é um caminho respeitável de interpretação também. Mas alguns vão dizer, como tem tanta relação desta porção com Atos, então como Atos 2 e 3 falam do batismo com o Espírito Santo e o batismo com água, então, possivelmente o texto esteja falando da doutrina dos batismos nesse sentido. Com o Espírito Santo e com água. Essa é a primeira interpretação, né? Essa é uma interpretação que acaba, mesmo dialogando o texto de modo mais completo com Atos, ela acaba forçando um pouco, porque não há nenhuma expressão muito clara aqui em referência a Atos. Há uma
conclusão, há uma inferência, não algo claro como nos outros textos, mas vamos lá. A segunda interpretação tem a ver ah, com o batismo de João, né? Como nós vimos, o batismo de João Batista e o batismo cristão, sendo o batismo de João um apontamento que viria a sua luz perfeita em Cristo, e o batismo cristão um símbolo de união do crente com Cristo. Esta interpretação aqui é, eu acredito que mais coerente do que a primeira, porque ele pode estar ensinando aos hebreus como João ensinou sobre o batismo e como os cristãos ensinam sobre o batismo, visto que João estava na antiga aliança. João é o profeta, o último profeta da antiga aliança. Então, o batismo de João, isso aqui parece chocante, mas é, tá? O batismo de João não é o batismo cristão, certo? O batismo de João não é um batismo cristão. Exatamente, perfeito, perfeito. O batismo cristão acontece depois. João está na antiga aliança. A partir de Jesus, dos discípulos batizando, é que temos o batismo cristão, que significa a união do crente com Cristo. E aí chegamos à terceira interpretação, que está ligada ao próprio livro de Hebreus. Alguns intérpretes, bons intérpretes, inclusive, vão dizer que talvez o que o autor esteja tratando aqui da doutrina dos batismos precisa ser entendido da seguinte forma. Primeiro, vamos ler Hebreus 9, 10. Abluções. É. O que são abluções? São lavagens. São lavagens. Né? O batismo tem o sentido de lavar. O que o autor dos Hebreus está falando aqui em 9, 10? Está falando dos ritos judaicos, ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e abluções, em lavagem. Lá no capítulo 6, nós estamos observando um autor falando para uma igreja judaica sobre uma teologia de conversão, obras mortas, não guardar rito judaico, confiar em Deus, é confiar na obra de Cristo, não nos ritos judaicos. E agora ele está falando de batismo. Então, alguns intérpretes vão dizer, este era um ensino na igreja judaica naquele período importante, porque era uma distinção do que era o batismo cristão e do que eram as abluções judaicas. E isso é o que o autor chamava de batismo, a doutrina dos batismos. Não é? Então, esse texto de Hebreus 9, 10, ele nos dá margem para isso também, mas ele também não conclui. É um texto, como eu disse, difícil. Melhores opções: batismo de João, batismo cristão. Abluções judaicas, batismo cristão. Essas são as melhores possibilidades. Se vocês escolherem, está tudo em paz. Atos 8. Sim. Atos 8. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. É isso? Sim. Então, mas aqui a referência é o batismo em nome de Jesus, né?
Sim, sim, mas que era um batismo cristão, né? Já era, já era aqui um batismo cristão. Ah, sim, entendi. Sim, sim, perfeito. Exatamente. Esse texto também ele é muito útil, né? Porque nós percebemos aqui várias similaridades na linguagem do autor aos Hebreus com o que Atos está apresentando, do que aconteceu na igreja primitiva. E essa presença, tanto no capítulo 3 como no capítulo 8, do arrependimento, do batismo e da imposição de mãos aparecerem juntas, deve nos chamar muita atenção. Porque o que é essa imposição de mãos? Quando aparece nesse contexto de arrependimento, de batismo e imposição de mãos. Aqui e no capítulo 3 é a ordenação de presbíteros ou diáconos? Não, não está ligado a isso. Embora na ordenação de presbíteros e diáconos as mãos precisam ser impostas sobre isso. Mas isso não é o que está acontecendo em Atos e possivelmente não é o que o autor aos Hebreus está se referindo. Parece-nos que este era um rito também de iniciação que fazia parte do batismo, né? Via de regra, ministros, igrejas que batizam por aspersão, vocês já perceberam isso, mas faz parte natural do rito. O batismo, o ministro batiza e coloca as mãos em cima do batizado e ora por ele. Aquilo é um rito que está dizendo, você faz parte da comunidade da fé, dessa comunidade. Então, respeitando o contexto de Atos, contexto da própria fala do autor aos Hebreus, em Hebreus, parece que a imposição de mãos se refere a isso, a essa recepção de novos membros na comunidade da fé, recebendo a imposição de mãos. Imposição de mãos aparece várias vezes, né, no texto bíblico, em vários contextos diferentes, orando pelos enfermos, orando, Jesus orando pelas crianças, mas há um outro texto, e eu falei até sobre ele recentemente, eu acho que está em Lucas, eu preguei em Marcos 10, deixa eu ver se eu me recordo. Aqui, Lucas, último capítulo de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler aqui uma coisa bem interessante em relação a isso. Vamos ler do versículo 44 até o versículo 50, para nós entendermos o contexto. Veja. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Veja só, esse ato de Jesus de abençoar o povo era uma bênção sobre a igreja. E aqui nós temos arrependimento, temos a promessa do Espírito, na mesma dinâmica, né? Só não temos uma referência aqui ao batismo com água, mas seguimos no mesmo fluxo teológico que o autor aos Hebreus e Atos está nos mostrando, né? Então, o autor aos Hebreus provavelmente inclui essa questão da imposição das mãos por causa disso, porque isso estava ligado ao batismo e fazia parte da recepção de membros na igreja de Deus. Era um ato espiritual e simbólico, assim como o batismo era um ato espiritual e simbólico. Isso aqui é curioso, irmãos, porque o evangelicalismo, por que não dizer também igrejas reformadas, né? Eles começaram, esses movimentos teológicos, eles começaram recentemente, assim, a
terem certa resistência a certas simbologias no culto, como se essas simbologias fossem desnecessárias, porque Jesus já cumpriu tudo. De fato, Jesus cumpriu tudo. Mas há símbolos que o Novo Testamento ensina. Então, por que Jesus pegou o pão e partiu? Era um símbolo. Seu corpo partido. Aquela instituição da ceia. A maioria das igrejas não parte o pão na hora da ceia. Acha que é só uma modinha estética. Não é, está na Escritura. É um símbolo que foi ensinado pelo Senhor. Então, orar impondo as mãos sobre os que são batizados é um símbolo, junto com o batismo, de recepção desses irmãos na família da fé. Assim como orar impondo as mãos sobre oficiais ordenados é um símbolo de autoridade, né? Estão recebendo autoridade da parte de Deus, por meio dos instrumentos humanos que estão orando por eles, né? Exato, exato. E na antiga aliança. Infelizmente, a gente, por medo, talvez, do catolicismo, né, alguma coisa assim, a gente vai se separando dessas singelas simbologias, porque elas não são coisa do outro mundo, mas a gente passa a acreditar que elas são dispensáveis, que tem um cumprimento maior e mais espiritual nisso, então a gente não precisa fazer. Quando, na verdade, a Escritura mostra que a igreja primitiva tinha essas práticas, né? E então chegamos à ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E é um assunto mais tranquilo, mais comum, né, de ouvirmos. Né? O batismo físico, ele é um símbolo de uma realidade espiritual, né? Então, o que acontece com a água é uma amostra física e simbólica do que deve ter acontecido na alma do crente. Então, há muita discussão quando foi que os apóstolos se converteram, de fato, né? Uns vão dizer só em Atos, uns vão dizer aí, na ressurreição, né? Então, o que é que quer dizer vós estáis limpos se Pedro ainda ia negá-lo, né? Há muita discussão sobre isso. Mas o ponto aí não é a discussão, o ponto aí é que ele é quem limpa. E o batismo é um retrato dessa obra que ele faz. Por isso o batismo é tão importante. E a igreja deve ficar realmente incomodada se a gente não tem batismo. Deve ficar incomodada. Porque não é normal. Não é normal. Você tem uma igreja com 15 anos sem ninguém ser batizado. Não é normal. Não está certo, né? A menos que ninguém nasça, ninguém se converta. Por que não está nascendo? Porque não tem conversão. É o Senhor que quer, assim, será? Vamos lá. Ressurreição dos mortos. Aqui tem uma questão interessante, irmãos, porque quando ele fala aqui do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja, quando nós lemos Paulo tratando em 1 Coríntios sobre a ressurreição, né? 1 Coríntios 15, 22, ele trata sobre a ressurreição. E ele mostra a importância da ressurreição. Ele nos ensina algo importante lá, e eu quero ir para lá com vocês para depois irmos novamente para Atos. 1 Coríntios 15. Verso 20. Vamos ler a partir do verso 20.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o que é curioso aqui, e tem conexão com o que está lá em Hebreus, que a ressurreição da igreja está conectada profundamente com a ressurreição de Cristo, né? A morte da igreja para o pecado está conectada com a morte de Cristo pelo pecado. A ressurreição da igreja está conectada à ressurreição de Cristo. Porque ele é a primícia, a igreja vai ressuscitar. Então, o que ocorrerá com a igreja no futuro depende do que ocorreu com Cristo no passado. A igreja depende de Cristo. Esse fluxo de vida vem de Cristo, né? Cristo é este rio que rega toda a cidade, assim, vamos dizer, cidade de Deus. Então, por que isso aqui é importante? Porque o autor aos Hebreus está mostrando que não haverá perspectiva futura sem Cristo e sem a obra de Cristo. Cristo é importante. Aí, recapitulamos: arrependimento, a confiança em Deus, batismo, ressurreição. Percebe que a mensagem sobre Cristo está perpassando todas essas doutrinas que a igreja recebia. Nos arrependemos porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Confiamos em Deus porque Cristo nos garante salvação. Ele é sumo sacerdote. Nós recebemos o batismo porque nós estamos em união com Ele e não abraçamos mais os ritos judaicos. Nós, então, ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. E este Cristo que ressuscitou e nos salvou julgará o mundo que não creu nele. Aí entra o juízo. Aí a gente vai para Atos 17, 30 e 31. Vamos ler esse texto, veja. Será que foi Lucas que escreveu Hebreus? Acho que não. Um judaísmo, né? Sim. Foi Paulo. Tem uma torcida de Paulo forte aqui na igreja. Vamos lá, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto, veja a sequência, viu, do texto, é muito interessante. Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Mais uma vez aqui a gente tem uma referência ao arrependimento, né? E uma referência à obra de Jesus na sua ressurreição e uma referência ao seu julgamento. O julgamento dele não, né? O julgamento que ele vai proferir, né? Então, o autor culmina seu argumento mencionando Cristo como juiz, né? Deus como juiz. Vamos para o versículo 3. Bem pequenininho, né? Isso faremos se Deus permitir. O que ele quer dizer com isso? O autor aos Hebreus continua desenvolvendo o pensamento iniciado no versículo anterior, retornando à exortação do verso 1. Veja o que ele diz no começo do verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, no verso 3, ele vai dizer: isso faremos se Deus permitir, ensinando sobre a perfeição. Vou voltar a ensinar sobre isso. O que ele vai fazer no capítulo de número 7, né? Onde ele vai voltar a tratar sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. A fala do presbítero Luiz é muito interessante, de Lara, sobre Paulo, porque Lucas foi um secretário de Paulo em várias viagens, né? Lucas era um gentil, um homem extremamente capaz e pesquisador. Mas ele foi uma espécie de amanuense assim, histórico das falas de Paulo.
Há muitas similaridades interessantes entre Atos e Hebreus, que, no mínimo, causam curiosidade. Por que tão parecido? Obra do Espírito Santo, certamente. Mas a ordem das palavras, o estilo também, muitas vezes parece, na construção das frases. O tipo de grego de Hebreus, o tipo de grego de Atos. Então, isso faz com que, de fato, a possibilidade de Paulo ser o autor aos Hebreus seja muito alta. Por ser um hebreu, por ser um grande conhecedor da lei e por ser um grande conhecedor do Evangelho e um grande conhecedor de Cristo, né? O que ele fala acerca de Cristo, principalmente em Colossenses, mostra a grandeza do seu conhecimento sobre o Salvador. Não estou dizendo que eu acho que foi Paulo, mas eu acho que foi Paulo. Então, vamos lá. Algumas aplicações, irmãos. Uns dizem Timóteo, né? Outros dizem Barnabé. Clemente. Dizem Barnabé, né? Que era judeu, né? Lucas, eu acho que é descartável por ser um grego. Paulo, que é o nome mais forte dentre todos os nomes. É difícil. Irmãos, algumas aplicações para abrirmos para perguntas, se vocês quiserem perguntar. Primeiro delas, o arrependimento verdadeiro envolve abandonarmos toda e qualquer confiança em obras humanas. O chamado que temos aqui ao arrependimento de obras mortas nos ensina que o homem precisa abandonar não somente os pecados visíveis, mas precisamos abandonar qualquer tentativa de nos justificarmos diante de Deus com os nossos próprios méritos. Abandonarmos os pecados visíveis é mais fácil, mas abandonarmos o desejo de nos justificarmos por nossos próprios méritos é muito difícil. O verdadeiro arrependimento nos leva a reconhecermos a nossa incapacidade e nos leva a descansarmos na graça. Segunda coisa, a fé salvadora é mais do que uma concordância com as doutrinas da palavra. Nós vivemos hoje um tempo de uma espécie de gnosticismo cristão, onde o conhecimento ele tomou proporções muito aceleradas, muito fácil saber de muitas coisas hoje em dia. Mas o conhecimento não basta, o conhecimento intelectual não é suficiente, porque a fé verdadeira não é composta apenas por um saber científico, mas ela envolve confiança e entendimento. Há muitos que sabem e não entendem e não vivem. Não basta conhecer informações sobre Deus, é necessário confiar pessoalmente em Jesus. Uma fé apenas intelectual pode até reconhecer doutrinas e dizer eu creio nisso e eu sei que isso é verdade e ter até a capacidade de argumentar favoravelmente sobre doutrinas verdadeiras, mas a fé verdadeira não faz apenas isso. A fé verdadeira leva o pecador a depender do Salvador, não apenas conhecer as doutrinas. Cristo é o cumprimento, então, de tudo aquilo que envolve qualquer esforço que o homem poderia ter feito em termos de religião. Cristo cumpriu tudo aquilo, todas as exigências da lei, e nós não podemos cumprir. Nós só podemos nos agarrar a Cristo e então assim é que recebemos a verdadeira salvação. Também devemos entender, irmãos, que a igreja deve compreender a importância de algumas coisas importantes. Primeiro, a esperança cristã, porque ela é o fundamento da ressurreição. A vida cristã não se baseia apenas no aqui ou agora, mas se baseia no que virá. A doutrina da ressurreição é importante para nos consolar e para fortalecer a nossa fé, porque Cristo morreu e ressuscitou. A sua ressurreição é o cerne do nosso discurso. Arrependimento e ressurreição ocupam o centro da pregação cristã.
Isso deveria ocupar mais o nosso pensamento do que as coisas desta terra. Segunda coisa, devemos entender que a doutrina do juízo eterno de Deus deve produzir em nós santidade e temor. Deus julgará os pecados dos homens que não crerão em Cristo. O juízo futuro revela que nossas escolhas possuem consequências eternas. O cristão não vive em santidade porque ele tem medo de Deus, mas ele vive buscando a Deus para ser santo porque ele ama o Senhor. E por fim, meus irmãos, todo crescimento espiritual depende de Deus. A frase final do texto diz assim: isso faremos se Deus permitir. Então, o autor confia na soberania de Deus, que permita ele ensinar coisas mais profundas à igreja. Se Deus não quiser, ele não vai fazer. Não tinha nem terminado a epístola, não é? Isso mostra que Deus é soberano em suas ações na igreja e que a igreja também é responsável por isso. A maturidade que devemos receber desse texto nos ensina que Cristo deseja ser conhecido por nós profundamente. Não devemos ser lentos, tardios, preguiçosos espiritualmente. Vai ficar pensando e aprendendo as mesmas coisas a vida toda com a água no tornozelo cristão. Precisa aprender mais. Precisa aprender mais sobre Jesus. Somos fracos na fé porque conhecemos pouco o Senhor. Pouco o Senhor, irmãos. Quanto mais conhecermos o Senhor, mais nos deleitaremos nele. Amém? Você tem perguntas? Certo? Vamos orar. Fala, Sérgio. Espírito Santo. Isso. Sim. A base é Atos 2. De fato, é um texto difícil, porque o que acontece ali, em grande medida, é o batismo e a plenitude. As duas coisas. Mas eles acreditam que é uma coisa só. E ali, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por falar em línguas. Mas o que acontece, de fato, é o batismo e o enchimento, ou a plenitude do Espírito Santo. Nós cremos que o próprio texto de Atos nos ensina que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão e que a plenitude ou o enchimento são eventos que podem acontecer várias vezes na vida do crente. Várias vezes. O Senhor pode visitá-lo várias vezes. E também é complicado afirmar que a evidência externa do batismo com o Espírito Santo é eu falar em línguas. É uma pergunta muito boba, mas muito importante. Quem é mudo faz como? Fala como em línguas? Hum? Hum? Em Libras. Falam todos em línguas? Exato. Não, não, exato. Tá. É. Então, um outro fator importante em Atos 2, assim, para respeitar o texto, estamos falando de idiomas em Atos 2. Exato. É. Então, porque ali é uma Babel ao revés. Em Babel a confusão, e lá a multiplicidade de línguas, mas as pessoas entendiam a mensagem. É. E o que ocorre lá também é uma propagação das grandezas de Deus na emissão das línguas, né? O povo estava louvando a Deus. O que vemos em movimentos carismáticos em relação a isso, não é isso. É, é muita coisa, menos isso. Né? Então, eu acho que nossos irmãos muitos são muito sinceros, muito zelosos, né? Mas poderiam e deveriam, e digo isso com muito respeito, fazer um estudo com mais calma do texto.
É, eu não tenho coragem de dizer que o Espírito Santo não pode mais dar dons à igreja, dons sobrenaturais. Eu não tenho coragem de dizer isso. Eu acredito que existem períodos distintos e objetivos bem distintos. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito dando um dom a Bezalel para ser um design de interiores, tabernáculo. No Novo Testamento, a gente não vê. Não ocorre de novo. Sim, 19, né? Sim, perfeito, perfeito. É uma referência ao Pentecostes lá. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Eu acho que no meio ali, Silas, há muito, falo isso com respeito também, mas há muito condicionamento psicológico. Não, isso é comum, isso é comum. Isso é comum. Assim, o pentecostalismo, que alguns que são eruditos, né, teólogos, existem grandes teólogos pentecostais. O pentecostalismo deles não é o pentecostalismo das igrejas pentecostais. Você escuta nas igrejas, todo mundo sabe. Fique dando glória até sua língua enrolar e falou em línguas aqui. Não, né? Então, o que é isso? Não tem sentido. E o que ocorre? Em termos práticos, né? Muitas vezes na cabeça das pessoas. Rapaz, eu estou aqui há 30 anos nessa igreja, até hoje eu não falei em línguas. Deus me rejeitou. Terra seca. Você, um exemplo, você, irmão Oswaldo, você é um homem de Deus, você é um que lê a Bíblia, que sabe pregar, mas você não fala em línguas, tem como ser oficial aqui não. É assim que acontece. Então, você pode ter, veja só a lógica, você pode estar capacitado nas escrituras para ensinar, mas se não fala em língua, não pode ensinar, não pode pregar. Puxa. Aí você pergunta, sim, mas eu tenho o Espírito Santo, não falando em línguas? Tem, mas não está completo, né? Precisa da segunda bênção. Aí pessoas sofrem de fato com isso, durante anos. Tem, mas tem. É fogo. Aqui vai sentir muito, porque esse ar-condicionado no 17, a turma vai se arrepiar direto aqui. As irmãs daqui é tudo pentecostal. As irmãs daqui é tudo pentecostal, porque elas reclamam do frio não tá no gibi. Então, são argumentos que eles não são bíblicos, eles não são, assim, são muito pragmáticos, né? Então, envolve todo um frenesi também de um culto, uma estimulação constante, você tem que dar glória, você tem que dar aleluia, fala em línguas, a música que ajuda, né? A empurrar o povo para frente, para que puta animada é, vocês estão mortos e tal, e começa a bater no povo, o povo da glória, né? Então isso não é uma operação do Espírito. Se o Espírito quiser fazer uma ação sobrenatural e trazer avivamento, não precisa de nada disso não. Ele faz, simplesmente ele faz. Né? Ele falou, deixa isso pra lá. Ok, irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Presbítero Luiz, ora com a gente.